nosso capítulo de hoje é o capítulo 14. Então, nós vamos ver a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos estabelecer relações entre regimes totalitários fascistas e a política de alianças militares que levaram à Segunda Guerra Mundial. Conhecer a política expansionista alemã e o início do conflito armado com a declaração de guerra dos aliados ao Terceiro Reich. Analisar o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo e o Holocausto, as alianças, a invasão da União Soviética pela Alemanha, o conflito no Pacífico, a derrocada do eixo. E nós vamos compreender o cerco ao Japão e os argumentos para o uso de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e refletir sobre os seus impactos. Para começar, então, ao primeiro ponto, que é estabelecer relações entre os regimes totalitários nazifascistas e a política de alianças militares que levaram à Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver, então, que esse totalitarismo vai, então, culminar na Segunda Guerra Mundial. O que nós vamos perceber? Nós vamos ver que existia nesse momento, então, um ultranacionalismo, militarismo, autoritarismo, culto ao líder, o Estado era forte, o intervencionismo do Estado, antiliberalismo e o anticomunismo. Então, nós vamos ver o que culminou, né, na Segunda Guerra Mundial. Esses regimes totalitários, eles vão, então, ser um grande forte, né, um ponto muito forte que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Nós percebemos, então, nesse caso, nós já vimos que na Alemanha nós tínhamos o nazismo, então vimos todas as características do nazismo. Nós vamos ver franquismo, salazarismo e stalinismo. Desde 1974, o dia 25 de abril é especial para a história de Portugal. A data cívica celebra a democratização do país após longo período do regime fascista, conhecido como salazarismo, que se iniciou em 1926 e durou 48 anos, tornando-se a mais duradoura ditadura europeia do século XX. Mas Portugal não esteve sozinho na lista de países cujos regimes ditatoriais duraram décadas. Na Espanha, o regime fascista, denominado franquismo, vigorou de 1936 a 1975, enquanto na União Soviética, o stalinismo representou o totalitarismo de vertente socialista de 1924 a 1953. O Brasil não ficou imune a esse processo de colapso dos regimes democráticos. Sob o pretexto de defender o país de um golpe comunista, em 1937, o então presidente Getúlio Vargas instaurou um regime ditatorial, o Estado Novo, que vigorou até 1945. Nesse esquema, nós podemos ver, então, os regimes totalitários na Itália, que foi com Benito Mussolini. Nós vimos que teve o movimento dos Camisas Negras, a Marcha sobre Roma e o Tratado de Latrão. Na Alemanha, o nazismo, sob o comando de Adolf Hitler, partido nazista, antissemitismo, os campos de concentração, as tropas de assalto, que eram a SA e a SS, e a questão da que era muito, que vigorava muito na época, era a questão da superioridade racial. Na União Soviética, nós vamos ver que é Joseph Stalin, o partido era comunista, eles tinham planos quinquenais, os expurgos e a grande repressão que foi durante esse período desse governo. Na Espanha, o autoritarismo nós vamos ver que foi de Francisco Franco, que dominou então o partido político chamado Falange. Houve uma grande guerra, a Guerra Civil, e a Espanha adotou uma primeira questão de neutralidade em guerra. Em Portugal, nós vamos ver que reinou então Antônio Salazar. Houve também um período denominado Estado Novo. A defesa cristã era, então, muito defendida, né, por esse tipo de regime. Também houve, em primeiro momento, a neutralidade em guerra. E nós podemos ver também, como nós já percebemos e já estudamos na história de Portugal, a Revolução dos Cravos.
Agora, de acordo com o que nós já estudamos, dos antecedentes que foram os regimes, as relações entre os regimes totalitários do nazifascismo e a política de alianças que foram militares que levaram à Segunda Guerra Mundial, nós vamos entrar então no capítulo 14, Segunda Guerra Mundial. Desde 2011, a Europa vem recebendo um crescente número de imigrantes fugidos de guerras civis na África e na Ásia. Embora envolva uma questão humanitária, em cada país que recebe esses refugiados, há uma parcela da população que se diz prejudicada, alegando que a prioridade dos gastos públicos deveria ser para o bem-estar dos cidadãos nativos e que num mercado de trabalho já estagnado, as vagas ficarão ainda mais escassas. Tal crise migratória coloca o mundo diante de um preocupante aumento da intolerância, da xenofobia e dos movimentos de inspiração nazista e fascista. Há quase um século, a Europa enfrentava uma situação que, em muitos aspectos, assemelhava-se à atual. O crescimento do nacionalismo extremado e da intolerância contra os estrangeiros haviam aflorado, sobretudo na Alemanha, que se considerava prejudicada pelo Tratado de Versalhes. Antes da eclosão da guerra, nós vamos perceber que houve, então, um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, que foi um acordo que significaria, então, uma aliança entre o regime que era nazista, de extrema-direita, e o socialista, de extrema-esquerda. Apesar de ser surpreendente, era de interesse para os dois países, no contexto, então, após a Primeira Guerra Mundial, e antecessor da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética não tinha condições de enfrentar as forças alemãs e ela necessitava, então, adiar o confronto para se organizar. Já a Alemanha ela tinha a intenção de evitar uma guerra em duas frentes, concentrando forças para enfrentar ingleses e franceses na frente ocidental. Então, houve esse período, essa tentativa de acordo ou de não agressão entre as duas, a Alemanha e a União Soviética. Apesar de que esse tipo de acordo era um acordo, de certa forma, contraditório, porque nós vamos ver que o regime da Alemanha era um regime nazista, de extrema-direita, e o regime socialista da União Soviética seria um regime de extrema-esquerda. Mas era, nesse momento, muito proveitoso para os dois países, porque a União Soviética precisava se organizar e a Alemanha não queria comprar uma briga tão grande, com um país que ela considerava grande, e assim ela iria concentrar as suas forças na guerra contra os ingleses e os franceses, e evitar, então, uma guerra nessas duas frentes. O autoritarismo se fortalece. Em 1936, formou-se o eixo Roma-Berlim-Tóquio, que participou da Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939, e consolidou alianças entre regimes autoritários militaristas, que se manteria no decorrer da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Na Europa, o expansionismo alemão iniciou-se em 1938, pressionando a Áustria a se declarar aliada da Alemanha e anexando o território dos Sudetos, na Tchecoslováquia, onde viviam quase 3 milhões de pessoas de etnia germânica. O objetivo era unir as nações arianas sob o governo de Hitler, com o pretexto de libertá-las da opressão dos governos austríaco e tcheco. Em setembro de 1938, a Alemanha, Itália, Inglaterra e França realizaram a Conferência de Munique, que ratificou a invasão dos Sudetos para manter a paz. Nós vamos ver, então, a Alemanha versus a União Soviética, um confronto que foi adiado. O domínio alemão sobre a União Soviética, a Tchecoslováquia, ameaçava a União Soviética, que temia ser invadida pelos nazistas. Então, em 1939, Hitler e Stalin vão assinar um pacto de não agressão entre seus países. No entanto, Stalin ele apenas pretendia ganhar tempo para militarizar a União Soviética. A indústria bélica soviética se preparou para um possível confronto com o exército nazista, o que foi concretizado em 1941. Os aliados declaram guerra ao Terceiro Reich.
Pelo Tratado de Versalhes, a Polônia obtivera uma saída para o Mar Báltico, em território que até então pertencia à Alemanha, o corredor polonês, como nós podemos ver no mapa abaixo. Em 1939, Hitler invadiu a Polônia sob o pretexto de libertar os alemães que viviam naquele país. A reação não demorou. O governo polonês pediu auxílio à França e à Inglaterra, que declararam guerra ao Terceiro Reich. Diante disso, a Alemanha bloqueou os acessos que as tropas franco-britânicas poderiam utilizar para socorrer a Polônia. Dias depois, a União Soviética invadiu a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Romênia e partes da Polônia e da Finlândia na tentativa de evitar a aproximação nazista. E nós podemos ver então o que aconteceu. Que após o Tratado de Versalhes, que ao estabelecer a paz entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, determinou que a Alemanha cedesse essa parte do seu território, então o corredor polonês, para garantir o acesso da Polônia ao Mar Báltico. Esse acordo que, então, fez com que a Alemanha cedesse esse território, vai culminar, é lógico, mais tarde, o que já era de se esperar, que a Alemanha tentasse, revidasse, então, tentando pegar de volta o território que foi tomado pelos vencedores, com o Tratado de Versalhes, que a Alemanha foi obrigada a assinar. Avanço das hostilidades. A partir de 1940, a Força Aérea Alemã iniciou bombardeios contra civis, atacando progressivamente a Dinamarca, a Noruega, a Holanda e a Bélgica, com o objetivo de atingir a França. Tropas inglesas e francesas uniram-se para contra-atacar os alemães em território francês. No entanto, foram acuadas às margens do Canal da Mancha e obrigadas a retroceder. Esse episódio ficou conhecido como a Retirada de Dunkerque, quando cerca de 350 mil soldados cruzaram o canal com o auxílio de todos os tipos de embarcações militares e civis. No mesmo mês, as tropas alemãs ocuparam Paris. A rendição foi assinada em Viking pelo primeiro-ministro Marechal Pétain, simpatizante de Hitler. A região do sul da França ficou conhecida como a parte colaboracionista do nazismo. O restante do país organizou um movimento armado de resistência, liderado pelo general Charles de Gaulle. Após ocupar a França, Hitler pretendia tomar a Inglaterra. A atuação da Força Aérea Britânica, RAF, foi fundamental para impedir o avanço hitlerista. Como represália aos ataques alemães a Londres, os ingleses bombardearam Berlim. A Itália apoia a Alemanha. Ao entrar na guerra, a Itália ajudou a derrotar os franceses e tentou impedir o acesso inglês às colônias deles. Para isso, atacou o norte da África, escolhendo o canal de Suez, no Egito. A Inglaterra reagiu atacando a Líbia e a Etiópia, possessões italianas que precisaram de socorro alemão. Em outubro de 1940, a Itália invadiu a Grécia. Derrotada, precisou esperar até abril do ano seguinte pelo auxílio alemão, quando a Grécia e a Iugoslávia foram anexadas pela Alemanha. Avanço do Japão e entrada dos Estados Unidos na guerra. Entre 1941 e 1942, o Japão ganhou posições no Oriente, tomando a Indochina dos franceses, a Birmânia dos ingleses e ocupando parte da China. Sua investida mais significativa foi em dezembro de 1941, quando atacou a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Sentindo-se ameaçados pelas conquistas japonesas no Pacífico, os Estados Unidos entraram na guerra. Essa adesão era esperada. Em março do mesmo ano, o presidente estadunidense Roosevelt e o primeiro-ministro inglês Winston Churchill haviam assinado a Carta do Atlântico, um acordo de ajuda mútua. Os países que formavam o Bloco dos Aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, ajudaram a ampliar ainda mais o espectro do conflito, unindo capitalismo e socialismo na luta contra o nazifascismo.
representado pelos países do eixo Alemanha, Itália e Japão. Prosseguindo na tentativa de conquista da União Soviética, Hitler atacou a cidade de Stalingrado em 1942, onde seu exército encontrou surpreendente resistência soviética, sofrendo séria derrota. Antissemitismo e o Holocausto. Ao mesmo tempo que se impunham militarmente, os nazistas aprofundavam o antissemitismo na Alemanha e nos territórios ocupados. Durante a guerra, o Holocausto vitimou milhões de judeus, que foram presos em campos de concentração e exterminados de diferentes formas, passando fome, contraindo doenças, sendo asfixiados em câmaras de gás ou executados por pelotões de fuzilamento. Alguns estudos indicam que o número de mortos no Holocausto pode ter ultrapassado 6 milhões. A violência praticada contra o povo judeu levou inúmeras famílias de origem judaica a fugir da Europa, migrando para países distantes das zonas de conflito, particularmente Estados Unidos, Argentina e Brasil. Nos campos de concentração, os judeus eram submetidos a torturas e humilhações. Os mortos foram cremados em imensos fornos construídos com essa finalidade, o que eliminava as evidências do genocídio e dificultava o cálculo do número de vítimas. O extermínio de judeus foi uma das características mais marcantes da política nazista. Entretanto, outras pessoas consideradas inferiores, como os negros, os ciganos e os comunistas, também foram perseguidas, presas ou mortas. Declínio do eixo. O exército inglês desempenhou papel decisivo no controle aliado sobre o norte da África, abrindo caminho para tomar a ilha da Sicília e alcançar a Itália. Enfraquecido e com a popularidade abalada, Mussolini foi deposto em julho de 1943 e a Itália se rendeu em setembro do mesmo ano. Após uma tentativa fracassada de recuperar o poder, o Duce, como Mussolini era conhecido, foi julgado sumariamente e executado. O desafio seguinte dos aliados era retomar a França ocupada. Para isso, foi elaborado um audacioso plano que previa o desembarque de tropas aliadas na Normandia, norte da França, para surpreender o exército alemão. Cerca de 2 meses e meio após esse dia, chamado de Dia D, os aliados conseguiram libertar Paris e avançaram até Berlim, onde o Führer havia se refugiado. Em 21 de abril de 1945, o Exército Vermelho iniciou o cerco de Berlim. No final daquele mês, percebendo que a derrota era inevitável, Hitler se suicidou, pondo fim ao Terceiro Reich. As tropas alemãs se renderam no início de maio de 1945. Cerco ao Japão. Consolidada a vitória na Europa, faltava aos aliados vencer o Japão. Em meados de 1942, a frota naval japonesa foi praticamente destruída na Batalha de Midway. Em 1944, os Estados Unidos ocuparam diversas ilhas do Pacífico e novamente derrotaram a marinha inimiga na Batalha de Leyte, reafirmando sua superioridade militar. Diante da derrota, o Japão passou a atacar navios estadunidenses com aviões cheios de explosivos, dirigidos por pilotos suicidas, conhecidos como kamikazes. Embora tenham causado grande prejuízo, não conseguiram evitar a ocupação das ilhas de Iwo Jima, Okinawa, no início de 1945, o que prenunciava o cerco definitivo a Tóquio. No mesmo ano, a recusa japonesa em aceitar a rendição foi usada como justificativa pelo governo estadunidense para lançar a bomba atômica nas cidades de Hiroshima, em 6 de agosto, e Nagasaki, em 9 de agosto. O resultado, como definido pelo presidente Truman, foi brutal. Quase 200 mil pessoas morreram instantaneamente.
e milhares de sobreviventes sofreram graves sequelas como mutilações, queimaduras, mutações genéticas e diversos tipos de câncer. Muitos analistas políticos consideram que o ataque atômico norte-americano foi desnecessário, visto que a rendição japonesa era dada como certa. Para eles, os Estados Unidos teriam optado por lançar as bombas sobre o Japão para demonstrar seu poderio militar, político e econômico. Além disso, desejavam vingar o ataque japonês da base estadunidense de Pearl Harbor. A União Soviética aproveitou-se da vulnerabilidade japonesa após o bombardeio e invadiu a Manchúria, a Coreia e algumas ilhas do Pacífico, aumentando sua influência na região. Derrotado moralmente diante das imensas perdas humanas e economicamente por causa da perda de territórios, o Japão assinou a rendição em 2 de setembro de 1945, pondo fim à Segunda Guerra Mundial.